Saudações a todos os companheiros de estudo que nos ouvem. Que a paz de Jesus ressoe em nossos corações. Nessa oportunidade, vamos retomar as cartas de Paulo de Tarso às comunidades cristãs, especificamente aos Efésios. A comunidade de Éfeso ficava localizada no território atual da Turquia. A época de Paulo era uma cidade próspera, exibindo grandes monumentos, um teatro para cerca de 25 mil espectadores, uma via sacra com mais de 2 quilômetros de distância, duas ágoras enquadradas por pórticos e colunatas, ginásios e estádios. Mas o mais belo ponto da cidade era o Artemision, o templo dedicado a Artemis, que os latinos chamavam de Diana. Esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E essa dita divindade, que tinha seu culto centrado em Éfeso, não era representada pela veloz e esbelta caçadora da mitologia grega. A Ártemis de Éfeso era representada por uma mulher tida por uma divindade lunar, símbolo da fecundidade da terra e das potências da vida. Numeroso clero servia o templo de Ártemis e por largo tempo o sumo sacerdote fizera sacrifício de sua virilidade. Já as sacerdotisas deveriam ser castas, ao menos durante o tempo de serviço. Todo mês de Artemísio, o nosso abril, as festas atraíam os peregrinos de toda a Ásia Menor e da Europa do Mediterrâneo Oriental. Uma ocasião que ocorria grande licenciosidade. Éfeso era o início da Ásia, ponto de partida das estradas, centro comercial e metrópole espiritual. Essa cidade tornar-se-ia a terceira capital do cristianismo, depois de Jerusalém e Antioquia. João e Maria, discípulo e mãe de Jesus, haviam se fixados nessa cidade. Foram muito importantes os quase 3 anos que Paulo de Tarso passou em Éfeso, não apenas em razão de sua favorável localização geográfica, que lhe dava a oportunidade de se comunicar com outras comunidades, mas também pelo contato com Maria de Nazaré, da qual esperava colher preciosas informações para a feitura de um projetado evangelho. No início, Paulo encontrou dificuldades em Éfeso, porque a sinagoga local exercia extraordinária e ameaçadora influência sobre a comunidade cristã, iniciada por João. Durante alguns meses, Paulo teve que manter acaloradas discussões, sobre as quais recebeu ajuda espiritual. Começou a operar curas e fenômenos mediúnicos, e a sua fama de taumaturgo espalhou-se pela cidade. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, encontramos o seguinte relato, abre aspas, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Fecha aspas. Alguns judeus que expulsavam demônios, filhos de um sumo sacerdote, uniam os nomes de Jesus e Paulo no esforço de expelir demônios, até que certo homem, endemoninhado, respondeu-lhes com a famosa frase que se encontra em Atos: Jesus eu conheço, e eu estou bem familiarizado com Paulo, mas vocês, quem são? Fecha aspas. Bom, com esse prestígio, a sinagoga perdia sua influência e os pagãos afluíam à nova fé, abdicando de suas antigas crenças. Éfeso, ainda mais do que Corinto,
estava se tornando um exemplo vivo do que o Evangelho podia fazer, não apenas a alguns indivíduos, mas a toda uma comunidade. No entanto, em Atos capítulo 20, encontramos o relato de que Paulo sofria pelas dificuldades enfrentadas em Éfeso. Fala-se das, abre aspas, muitas lágrimas e tentações, fecha aspas, que lhe sobrevieram. Até que sobreveio um dramático incidente que provocou sua saída prematura da cidade. A atividade de Paulo de Tarso repercutiu na queda do comércio religioso, porque os hábitos locais de compra de estatuetas da deusa Ártemis, das reproduções do templo e outros objetos, reduziram-se. E assim, os ourives se ressentiram da queda em seus negócios. Paulo de Tarso, então, foi vítima de calúnias, pois lhe imputavam boatos criminosos. Corria grande turba à sua procura em motim. Mas Paulo de Tarso se refugiou, salvando-se não sem sentir-se triste diante daquela ocasião. Em diante, Paulo de Tarso partirá de Éfeso. Bom, diante desse panorama geral, em relação à carta de Paulo aos Efésios, o Espírito Emmanuel nos relata que Paulo estava preso em Roma quando a elaborou, após o seu discurso diante de Nero. Essa carta, podemos assim resumir, contém um conjunto muito maior de recomendações práticas para toda a comunidade, o que demonstra a intenção de Paulo de indicar no cotidiano as ações que caracterizam uma conduta cristã, tais como, abre aspas, exorto-vos a andardes com humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, fecha aspas. Abre aspas. Toda amargura e exaltação e cólera, e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, sejam afastadas de entre vós. Fecha aspas. Ou abre aspas. Abandonai a mentira e falai a verdade, cada um a seu próximo. Fecha aspas. Abre aspas. Sede bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Fecha aspas. Abre aspas. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Fecha aspas. Abre aspas. Filhos, obedeceis aos vossos pais. Vós, pais, não dei a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas educai-os com correções e advertências que se inspiram no Senhor. Fecha aspas. Nessa carta também encontramos o seguinte